Olá, bem-vindo à aula da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Bem, a lição de hoje trata da lição 2, Enfrentando as Oposições, da revista cujo tema é A Restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esther. O texto bíblico da lição de hoje é o capítulo 4 do livro de Esdras, e o textual está lá no versículo 3. A versão bíblica usada nesta aula é ao meio da revista e atualizada, e a referência da nossa revista está aí ao final. Então, antes da gente começar, nós vamos fazer aqui juntos uma oração pedindo ao Senhor entendimento. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos entendimento com relação a esta palavra, com o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo esteja conosco durante esta leitura e estes ensinamentos. Dá-nos sabedoria, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lembrar aqui qual o contexto que a gente está na escrita do momento. O que se descreve, o que fala o livro de Esdras? Que contexto que nós estamos aí nesse livro? Bom, então o livro de Esdras ele vem logo depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas e vem Esdras. Então esse livro ele vai tratar do período do retorno do cativeiro do povo que estava cativo na Babilônia, desse retorno do povo a Judá e Benjamim. Mas quem foi Esdras? Eu separei aqui 3 versículos do capítulo 7 que falam um pouquinho sobre ele. Então, lá no versículo 8, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Então, partiu da Babilônia. Então, isso é um registro importante da gente saber que Esdras estava cativo na Babilônia. Mas ele não foi ele não retornou naquela primeira leva, naquele grupo que veio, retornou primeiro, que trata o capítulo 1. Né? Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Esdras tinha a boa mão do Senhor sobre ele. Por quê? Aí diz no versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, ele buscava a lei do Senhor, ele buscava para cumprir essa lei, ele era fiel a essa lei, então isso mostra uma proximidade, né, com o Senhor, uma busca, um compromisso. E Esdras também ensinava o povo. Foi um líder daquele povo, ele teve um papel importante nesse retorno do cativeiro, pelo qual o povo passou por muitas oposições, como nós vamos ver aqui, na reconstrução, na restauração da terra deles, né? que é muito bem representada pela restauração do próprio templo e também da defesa da cidade, como nós vamos ver um pouco aqui hoje. Bem, então na lição anterior, só um resumo, só para a gente se situar, né? O que tratou então os 3 primeiros capítulos do livro de Esdras? Então ele fala sobre em que ele tem um registro ali histórico, né? Sempre citando em que reis e que época que você está se falando, isso é importante para poder situar a história do povo cronologicamente, né? Quando foi que aconteceu isso tudo? Então, por meio desses registros do ano, dos reis, então dá para a gente fazer um contraponto e saber até em que ano aquilo aconteceu. Então ele vai tratar sobre quando Ciro faz um decreto permitindo que o povo retorne e praticamente ordenando, né? Foi até uma ordenança, é claro que veio da parte do Senhor, e veio essa ordenança para a reconstrução do templo. Então a gente vai ler aqui só os 3 primeiros versículos, porque isso já foi estudado na lição anterior, só para a gente fazer um gancho aqui com o capítulo 4. Então lá em Esdras capítulo 1 diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, é bom a gente reforçar isso. Isso foi um cumprimento de uma promessa do Senhor. Por boca de Jeremias, que foi o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá.
Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, após isso, a gente tem o povo se organizou, isso levou um certo tempo. Não foi de uma hora para outra, nem de um dia para o outro. E os líderes, eles estabeleceram líderes, então uma grande parte do povo começou a retornar para Jerusalém. E aí a gente vai ver toda a questão da reconstrução desse templo. Muito bem, então o capítulo 4 de Esdras, que é o assunto da nossa lição de hoje, vai falar sobre algo que parece inocente. Inocente talvez não seja a palavra, mas algo que parece inofensivo. Que é quando alguém oferece ajuda. Como é que alguém oferecer ajuda pode ser ruim? Mas aqui a gente aprende que depende de quem está te oferecendo. Né? Então, vamos ler. Esdras 4, versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, então notem, adversários. Não eram amigos, não eram aliados, eram adversários e eles sabiam que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel, que era um dos líderes, e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus. Isso já é meio suspeito, né? Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Então aqui, isso é uma cilada. Isso é uma cilada. Tá? Os adversários ouviram aquilo, eles tinham segundas intenções com essa inofensiva oferta de ajuda. Olha, deixem-nos edificar convosco, deixa a gente te ajudar. Nós queremos te ajudar, olha, nós vamos buscar o seu Deus também. Queremos ajudar. Já sacrificamos e tudo mais. Aí no 3. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Ou seja, isso é tarefa nossa, vocês não têm nada com isso. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então aí os líderes negaram ajuda. Tá? Mas por quê? Porque era uma cilada, porque eles desconfiaram daquilo. E eles tinham razão em desconfiar. Né? A gente vai ver em seguida. Mas aí os adversários não desistiram. Então eles fizeram uma primeira tentativa em tentar ajudar, né? Ou seja, participar daquilo de alguma forma, mas aí eles tiveram uma negativa, não lhes foi permitido. E aí, qual foi a estratégia de ataque deles? Foi uma estratégia que não envolveu guerra, não envolveu conflito, não envolveu mão armada, não envolveu nada. Envolveu o quê? Uma questão, um ataque emocional. Tá? Algo que ferisse, que machucasse os sentimentos deles, a motivação, tirasse a sua motivação, como diz a palavra, para desanimar o povo. Então eles foram lá, aquela voz no ouvido, aquela perseguição, tá? Então, ó, versículo 4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Então, perturbando, desanimando. Então, isso, quando vem alguém para tentar desanimar, é preciso estar muito firme naquilo. São aquelas coisas que vão desanimando. Não tem nenhuma ação física, mas é uma ação psicológica, né? No 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Eles ainda foram procurar conselheiros, pessoas pagas para fazer isso. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia,
Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Então não foi um dia só, não foi uma semana, foram anos fazendo isso. Anos de ataques com o objetivo de desanimar o povo, de frustrar o plano que eles tinham de reconstruir o templo. Anos de ataque. Né? Então, aí aqui a gente tem um salto, tá? Dos versículos 6 ao 23, ele vai tratar de um outro evento em que o povo também sofreu oposição, né? Mas de um outro evento mais para frente no tempo, que inclusive foi durante o reinado de outro rei, certo? Então essa a gente já vai ver lá, mas vamos ler primeiro o versículo 24, que é um fechamento dessa ideia que trata os versículos 4 e 5. Então no versículo 24 ele diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Então, infelizmente, esses adversários, esse desânimo, essa frustração, esse plano para frustrar o povo e impedir que essa reconstrução acontecesse, infelizmente deu certo. Mas deu certo por um tempo. Infelizmente deu certo, mas logo depois diz assim: e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então notem que a reconstrução do templo era um plano do Senhor. É claro que o povo, os líderes, né, o povo tinha que se organizar para isso, eles tinham que querer fazer isso também. Mas era um plano e era uma promessa do Senhor. Então ia se cumprir. A grande questão é quando. Então, de fato, esse ataque dos adversários desse povo, né, inimigo deles, fez com que a obra parasse por um tempo. Mas ela iria acontecer. Então, isso durou até o segundo ano do reinado de Dario, outro rei da Pérsia. Dario foi o rei que veio depois de Ciro, certo? Então, vamos fazer um parênteses aqui para explicar duas coisas. A primeira é isso que eu comentei já, que o trecho de Esdras, do versículo 6 a 23 desse capítulo, ele trata de um período cronologicamente posterior aos demais versículos do capítulo 4, se referindo ao reinado de Xerxes, ou Assuero. Xerxes e Assuero são o mesmo nome, só que Assuero é um nome em hebraico e Xerxes é o nome em grego, tá? Então aqui, nos versículos 6 a 23, ele trata do período do reinado de Xerxes, ou Assuero. Então vamos entender aqui os reinados então na Babilônia. A gente teve Ciro, esse Ciro que é mencionado é o Ciro II, que ele reinou na Babilônia de 538 a 530 a.C. Depois dele, ali, reinou na Babilônia Dario, que é esse Dario que é falado no versículo, foi o Dario I, que foi de 522 a 486 a.C. Então lá no versículo que a gente leu, que diz que essa oposição que o povo sofreu durou todos os anos, todos os dias do reinado de Ciro. Então foram anos, foram pelo menos 9 anos aí. Tá? É cerca de 9 anos de perturbação em cima deles. Né? E no segundo ano, então, do reinado de Dario, que foi o rei que veio depois, foi que a obra retornou. Tá? Esse texto que nós vamos ler agora, versículo 6 a 23, ele trata do momento posterior a isso, que foi uma oposição que o povo sofreu na reconstrução das muralhas de Jerusalém. E isso ocorreu durante esse reinado aqui, de Xerxes I, ou Assuero, que é o nome dele em hebraico. Ele reinou de 486 a 465 a.C. Depois dele veio Artaxerxes, que é um outro rei que também é mencionado nesse livro. Veio depois do Xerxes, é parecido, né? Aí veio o Artaxerxes I, que reinou de 425 a 424 a.C. Bem, então continuar. Então vamos ler então esse trecho agora, de 6 a 23, que é uma narrativa então que está no meio aí dessa questão da história do templo, certo?
Então, no versículo 6, diz assim: no princípio do reinado de Assuero, que foi o rei que veio depois do Dario, né? Então foi Ciro, Dario e veio ele, Assuero ou Xerxes. Escreveram uma acusação. Quem escreveram? Os adversários, os inimigos do Senhor. Uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, que foi o outro rei depois dele, notem que isso aqui não é uma coisa, não são eventos um atrás do outro. Tem um tempo aí entre uma coisa e outra, tá? Versículo 7, então. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. E escreveram também para o rei. Então, eles faziam um trabalho mesmo profissional. Eles não achavam barato, não. Eles perturbaram e eles mandavam cartas também para os reis. Cartas muitas vezes caluniosas, né? Acusando o povo de um monte de coisa para fazer com que eles tivessem então um apoio, né, do rei para fazer o que eles queriam, né? A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Bem, no versículo 8, Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Então a gente já está lá em Artaxerxes, tá? Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros. Aí ele vai citar quem são. Quem são esses inimigos, esses adversários, né? Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarcitas, Arquevitas, Babilônios, olha os babilônios aí. Susanquitas, que era de Suzã, né? Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Aí ele está dizendo quem são esses adversários do povo do Senhor que fizeram essas acusações. Versículo 11. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. 2 pontos. Então vamos ver o que dizia a carta. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando vieram a nós, notem. Então, eles estavam ocupando aquela região. Né? E aí o dono da região voltou. Isso ia dar conflito. Né? Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Olha só o que eles falaram, como é que eles chamaram Jerusalém. Rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Então, notem que aqui eles estão tratando da reconstrução das muralhas, né, das defesas da cidade, pelos seus verdadeiros donos. Né? E aí isso estava incomodando. E aí eles vão lá meio que chorar com o rei, denunciar para o rei fazer alguma coisa. Né? Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso. Então, aqui eles ainda tentam colocar uma postura de, estamos fazendo isso em defesa do rei. Aqui. Então, o inimigo é ardiloso. É ardiloso. Eles vão citar até uma fonte de referência para o rei dizer, para o rei buscar, como quem diz, busca lá para ver se isso não é verdade. No versículo 15. A fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis, e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Então, notem uma coisa, isso não é mentira. Olha só, o inimigo é ardiloso porque ele usa até os fatos
e da forma como é montado o discurso para prejudicar. Isso aconteceu, realmente. Houveram muitas rebeliões, sim, né? Sim, a cidade foi destruída por isso, foi, né? Mas com que intenção que eles estão fazendo isso? Com a intenção de impedir a reestruturação de Israel, de Jerusalém. No 16, nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então, eles estão alertando o rei e o rei vai responder. Então, qual foi a sua resposta? Então, respondeu o rei: a Reum, comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins, viu? Estava registrado realmente. Isso é verdade. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém. Olha como eles reconhecem isso, né? E isso assusta também. Houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. 21. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade. Então ele dá essa ordem mesmo, Artaxerxes. A não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas. Por que há de crescer o dano em prejuízo dos reis? No 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém. Era só o que eles precisavam. Era um respaldo legal para fazer isso. E a ordem do rei servia para isso. Foram eles apressadamente a Jerusalém. Não perderam tempo, não. Eles não estavam brincando. Aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Então não foi só na conversa, foi na mão armada. Bem, então como conclusão da lição de hoje, eu trouxe duas frases que resumem bem essa lição da nossa própria revista. A primeira diz assim: mesmo diante da oposição, o propósito de Deus prevalece. Sim, o Senhor é que dá a última palavra. Glória a Deus por isso. E a outra frase é: mantenha-se perseverante, pois o tempo da restauração chegará. Mantenha-se perseverante, pois o tempo da restauração chegará. Que Deus abençoe a todos.